tá falando. Vou falar, hein? Pode falar? Pelo que eu entendi, tá apresentando a cidade de Teotihuacan, né? Uhum. Mostrando como o tamanho da população, a complexidade dessa sociedade naquele período, né? No período de 2000 e 2000, 200 e 100 anos antes de Cristo, né? Uhum. Que ela se desenvolveu durante esse período e mostrou que ela tinha uma população, é, o tamanho da população, como que era as casas, como que era que tinha indústrias, enfim, um centro administrativo, que era mostrando a complexidade da cidade naquele período. Não sei Exatamente. se, Então, né? perfeito. É, Então, quer escrever aqui ou não? Escreve aí. Pode. Você consegue escrever ou não? Você está olhando pelo computador Eu ou acho não? que não, não sei, eu não consigo escrever. Como assim, escrever? Editar Eu aqui esse documento? eu consigo fazer isso? Eu acho que eu acho que eu compartilhei com você. Eu acho que não, hein? Então, a gente faz um teste depois, então. Mas beleza. É, Como será que você fala? Chamar a cidade. tá. Beleza. Primeira frase do segundo parágrafo. Só a primeira frase por enquanto. Aham. É, como que se como que se deu esse desenvolvimento complexo, né? Como que aconteceu esse vai falar, eu acho que como que aconteceu, como que a cidade chegou nesse nível de complexidade. Mais ou menos isso? Exatamente. Então, como que você acha, o que que você acha que esse parágrafo aqui todo vai falar? Ele vai falar sobre como que a cidade chegou a essa complexidade que ele falou no primeiro parágrafo, né? Como que ele chegou na sociedade tão complexa nesse período. Ah, então, se aqui fosse uma caixa preta, você ia imaginar que esse parágrafo ia responder essa pergunta. Então, Isso, você não precisa ler exatamente. de fato para ter uma ideia. Claro que a informação vai te dar artifícios Sim, sim. específicos, mas how the city became what it was. Ou se tornou o que era, vamos botar assim. Tá. Vamos lá, parafrasear essa primeira frase aqui do terceiro parágrafo. Aí ele vai falar o, o último o último ponto que fez com que a cidade se desenvolvesse. Rise é desenvolver, é crescer, como é que... Ascensão. Ascensão. Então como que ela, né, teve a sua ascensão, né? O fator last fat is at least circunstância. É, o último o Isso último aqui. Esse, o último fator, né? qual o Esse. último fator? De Hã? onde? O último fator de onde? É, Do parágrafo anterior, né? do parágrafo anterior, exatamente. Ele deve ter falado vários fatores, né? E aí esse último parágrafo deve ser um fator mais. O at least, assim, eu já vi o at least é tipo. Pelo menos. Hã? Pelo menos. Pelo menos. Ah, tá. Então é um fator aí que ele vai explicar com mais detalhes, né? Bom, vamos lá, quarta frase.
Os recursos naturais da cidade. É... eu não sei se eu entendi direito, não, mas eles falam que esses recursos ele deu para a cidade tipo, uma vantagem competitiva Exatamente. do- Isso aí. com relação aos seus vizinhos. Ed é tipo. Seria tipo o quê? Competitive Edge é tipo vantagem mesmo? Vantagem competitiva, isso mesmo. É? Ed pode ser beirada também, mas ó, na borda, mas não é bem. Nesse caso aqui seria. Nesse caso, entendi. Eu fui mais pelo competitivo do que pelo Edge, mas e Tá, pelo Neighbors, né? Então eu imaginei que pode ser aí. Bom, os recursos naturais deram, né, tinham uma vantagem competitiva sobre os vizinhos. Então ele então, vai falar aí sobre, né, provavelmente sobre essas vantagens, né? e quais recursos naturais talvez. Isso, isso. 5. 5. Ah, rapaz, vamos lá. Essa palavra aqui, por acaso, teve dúvida dela? Como é que é? Você teve dúvida com essa palavra daqui? Se eu tive dúvida? É. Tive. E isso está no site do TOEFL. Eles colocaram um texto e a última coisa que eles colocaram lá abaixo do texto foi essa palavra. Ah, tá. A type of volcanic glass-like rock used for tools and. Ah, sim. Então, Aí quando deu você pra. vê essa palavra aqui, você tem que pensar que ela é o quê? Ela é Ela é um. uma. Você tá falando na classe? Não, não, fala assim, se você O for ler que. essa palavra no texto, como você Ah, pode simplificar essa definição daqui? uma coisa. Uma coisa, qual coisa? Aí lendo o significado deu pra entender que ela é tipo um tipo de pedra vulcânica, né? Sim. Então, você, quando for ler o Que é texto, usado esse para fazer resto, ferramentas e objetos cerimoniais. beleza, entendeu? Quando você for ler o texto, esquece o resto. Então, essa rocha, essa pedra. Aham, entendi. Aí você simplifica, Simplificar. Entendi. simplificar. Aham. Aí volta lá e vai ficar mais fácil. É. É, long, eu não entendi, enfim, mas vamos lá. Uhum. Acessa. Então assim, ele tinha. Mas eu não entendi long distance, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver o que eu entendo aqui. Eu entendi que o povo lá, a elite da população, elas tinha acesso a uma variedade de ferramentas exóticas, né, de coisas exóticas e que trazia prosperidade, uma vida próspera para aquela elite. Mas eu não entendi a long distance trade, não me fez sentido nenhum. Long distance, Distância longa mesmo? e essa palavra aqui, trade, seria Trade? comércio. Ah, tá. O comércio longa distância disso provavelmente deu à elite acesso a uma grande variedade de bens com uma vida relativamente próspera. Próximo. Ah, tá. Então ele pegava aquela rocha e como ela tinha uma entrada boa em outros lugares, é tipo isso, assim. Possivelmente. Era um bem comercial que tinha um valor agregado ali e comercializado. Entendi. Então, como Entendi. aqui embaixo fala, era um tipo. Aí você pode até usar, mas claro que pegando no sentido. A gente pode simplificar e ver também o sentido dela de maneira geral. Entendi. Era uma rocha usada para fazer ferramentas e objetos cerimoniais. Aham.
Então eles tinham acesso àquilo e aquilo era muito aceito nas populações, então eles. Entendi, entendi. Então pode. O que que você acha que o parágrafo pode falar sobre então? Sobre a vantagem. Sobre esse comércio dessa rocha aí e sobre a, a vantagem competitiva que a Elite lá tinha. Não Uhum. sei. A prosperidade da Elite. Se o comércio disso, né, deu uma posição melhor para a elite, a pedra em si é boa, né? É, pode Simplesmente ser. É isso. Fala sobre a pedra. É. a relação dela. E o parágrafo 6 que é a conclusão. Vamos ler por partes, então. A primeira frase aqui da conclusão. A primeira frase meio que resume todas as. É, tudo que a sociedade lá, todas as vantagens que a sociedade de Teotihuacan lá tinha e fizeram se tornar uma sociedade complexa e é meio que um resumo, né? Tipo assim, Uhum. ela era, ela tinha um bom, era uma sociedade que tinha um comércio, uma população desenvolvida, uma excelente meios de irrigação, turismo religioso, né? Tudo que ela tinha de vantagens, não é vantagem, mas de atributos, né? Aham. Então você pode ver, e depois fala aqui embaixo, né, da Da, operação da pedra, aham. tem essa palavra importante também. É, eu não. Está até grifado de cinza porque. É, ele vai perguntar sobre ela, né? Olha o exemplo, é a questão 8 do. Vou fazer agora, mas só para você ver. A questão 8. No parágrafo 6, o autor discute o Thriving Obsidian Operation. Por que ele quer falar isso? Então, esse é um tipo de questão que muitas vezes você tem que prestar atenção justamente vamos dizer aqui, no infinitivo aqui. E discute isso por quê? Para explicar alguma coisa, para dar um exemplo, para ilustrar alguma coisa, para explicar alguma coisa. Então, os verbos, eles vão te guiar o que vai ser feito. Vai explicar, vai ilustrar. Então, ilustrar e explicar pode ser até muito parecido. Até mesmo dar um exemplo. Então, analisar só o verbo aqui não ajuda muito. Uhum. Mas em algumas questões desse tipo, o verbo utilizado, ele pode te ajudar a compreender a ideia do autor. Mas a gente precisa focar na questão agora. A ideia não é focar em questões, Show. complementos para isso, mas é uma questão do texto. E a última frase do texto. É, os trabalhos sobre a irrigação, de mais irrigação, Uhum. would have, tipo, sei lá, deu mais possibilitou a construção de mais comida e desenvolvimento. Feed é comida?
Aqui, feed é alimentar. Alimentar, Mais trabalhos de irrigação foram feitos para alimentar a população crescente. Ah, tá. E o resultado, mais poder e mais saúde para elite. Então, assim, lendo algumas frases específicas do texto, dá para ter uma ideia geral. Bem legal, é. Quando você faz isso pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, ainda é aquele processo que é um pouco cansativo. Mas à medida que você começa a, vamos dizer assim, eliminar esse resto do parágrafo, e analisar as primeiras frases, e pensar, já lê e pensa no que está sendo falado. Já prevê o que vai ser feito, o que vai ser analisado abaixo. Numa segunda leitura, você pode ler tudo e confirmar o que você fez. Então, estou até pensando aqui em algumas práticas que a gente pode fazer sobre isso. Eu te passar exatamente isso aqui. Eu te passo a primeira frase e fala que tem um parágrafo aqui para baixo. Aí você me fala o que você acha que vai ser. Eu te mando um outro arquivo que vai ter o texto completo. Aí você pega as suas anotações, lê o parágrafo depois todo, e vê se o que você previu para cá, se realmente vai bater, se vai estar de acordo. Entendi. Legal. Depois você lê o texto inteiro. Então, o legal de estudar em tempo é poder fazer exatamente isso. Tentar extrair do texto o máximo possível que vai ser feito na prova. Na prova você vai ler o que é importante, vai preparar, já vai entender a estrutura do texto, vai ler os parágrafos principais, os primeiros parágrafos do corpo, e vai focar na conclusão também. A conclusão retoma os pontos do texto. Do texto, né? Adiciona talvez alguma ideia parecida ou reapresenta aquelas ideias usando outras palavras. O que reforça o entendimento do texto. Então, deixa eu seguir minhas notas aqui. Então, a leitura é importante. Você não precisa ler o texto inteiro para responder bem as questões. Quanto à leitura de trechos maiores, tem duas habilidades, é o skim e o scan. O skim é ler rápido. Então, na verdade, isso aqui é em cima. Quando você lê rápido para achar os pontos mais importantes, por exemplo, números, datas, até mesmo talvez algum, por exemplo, aquele texto que você viu do dinossauro, por exemplo, termos específicos. Então, se ele está falando de dinossauro, talvez ele fale de algum outro dinossauro, de algum outro animal. Então, você pode, talvez, passar o olho vendo quais tipos de animal mais repetem. Aquele nome daquele dinossauro, R. robustus. Fala um texto inteiro. Você falou, então, esse cara aqui é importante para o texto. Você vai no texto, está procurando. E quando a gente, claro, um termo, uma data, a gente lê rapidinho ali a informação de volta. Então, o skim fazia a leitura rápida para achar uma informação, para achar uma região. O scan é depois que você achou a região que você quer, você lê com mais atenção para talvez procurar uma informação mais específica.